Gabriel sempre fora um homem de poucas palavras, mas sua presença exalava respeito. Aos 78 anos, ele caminhava com dignidade, embora seu corpo começasse a trair os sinais do tempo. Sua vida foi marcada pelo trabalho árduo, começando como um jovem empreendedor em tempos difíceis e construindo um império de negócios no setor de construção civil. Casado durante 50 anos com Helena, que perdeu para o câncer, Gabriel nunca deixou de se dedicar ao bem-estar dos filhos, André e Fernanda. Ele havia investido no futuro deles, oferecendo educação de qualidade e oportunidades para crescer, acreditando que estava garantindo o sucesso e a felicidade de ambos. No entanto, nos últimos anos, Gabriel se questionava. Algo estava errado. O distanciamento de seus filhos, a falta de empatia e o crescente interesse no seu patrimônio preocupavam-no mais do que ele gostaria de admitir. Eles relataram que vinham visitá-lo, mas não. Eles só o visitavam apenas quando havia algo relacionado ao patrimônio de Gabriel. Naquele dia específico, Gabriel foi ao consultório médico com uma sensação de cansaço que já o acompanhava há meses. Não estava preparado para o que o aguardava. O Dr. Vasconcelos, um médico experiente, com décadas de prática, olhou para os exames com o senho franzido, antes de finalmente encarar Gabriel com uma expressão sombria. Senhor, Gabriel, sinto muito, a doença está avançada, não há cura. Aquelas palavras caíram como um peso esmagador, mas Gabriel manteve-se impassível, como sempre. Ele não era o tipo de homem que demonstrava desespero. O doutor continuou explicando as opções: cuidados paliativos, controle da dor, suporte médico. Mas a essência da mensagem era clara. O tempo de Gabriel estava acabando. Meses, talvez semanas, era tudo o que ele restava. Ao sair do consultório, o ar parecia mais pesado do que o habitual. O mundo ao seu redor seguia seu ritmo normal. Pessoas indo e vindo, carros passando, vidas continuando. Mas, para Gabriel, tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. Ele se deu conta de que a morte estava mais próxima do que nunca, e que a solidão que o acompanhava naqueles dias seria sua única companhia, a menos que ele mudasse algo. Quando voltou para a mansão, o silêncio o acolheu de forma quase cruel. Caminhou lentamente até o grande escritório de madeira de mogno, onde passava horas revendendo documentos, contratos e lembranças antigas. Fotos de Helena decoravam as prateleiras, trazendo um pouco de calor ao ambiente, mas eram apenas memórias de um tempo que já não voltaria mais. Ao perceber que não conseguiria enfrentar a doença sozinho, Gabriel tomou a decisão de contratar uma enfermeira. Ele sabia que os filhos, André e Fernanda, não estavam interessados em cuidar dele. Para eles, era mais fácil terceirizar esse papel. Assim entrou em contato com uma agência especializada em cuidados para idosos, e foi assim que Lia entrou em sua vida. Lia era uma mulher de 30 anos, de temperamento sereno e com uma paciência invejável. Desde o primeiro encontro, Gabriel viu algo diferente nela. Não era apenas o profissionalismo com que conduzia seu trabalho, mas a empatia natural que ela demonstrava. Lia não tratava Gabriel como um caso, mas como uma pessoa com uma história e sentimentos. Nos primeiros dias, a convivência era marcada por um distanciamento natural. Gabriel, sempre reservado, não sabia como lidar com a presença constante de alguém em sua casa. Lia, por outro lado, compreendeu o espaço necessário e, aos poucos, foi conquistando a confiança do velho homem. Ela o ajudava com os cuidados médicos, monitorando sua saúde, mas também era quem o acompanhava em caminhadas pelos vastos jardins da mansão, onde eles frequentemente conversavam sobre trivialidades: o clima, o noticiário, os tempos passados. Lia se mostrou interessada na história de vida de Gabriel, e aos poucos ele começou a se abrir, revelando mais sobre sua trajetória. O relacionamento com Helena e, eventualmente, a tristeza que sentiu ao pensar no comportamento dos filhos. "Eu dei tudo a eles", dizia Gabriel em um tom amargurado, certa tarde, enquanto caminhavam entre as árvores. "E tudo o que recebo em troca é a sensação de que não sou mais que um cofre para eles." Lia ouvia atentamente, sem interrupção. Sabia que Gabriel precisava desabafar. Precisava de alguém que o escutasse sem julgá-lo. Ela entendeu que,
Por trás da figura firme e respeitável, havia um homem fragilizado pela decepção e pela solidão. Foi nessa convivência que o vínculo entre eles se fortaleceu. Gabriel descobriu que Lia era mais do que uma cuidadora. Ela era alguém que, de alguma forma, o compreendia em um nível que ninguém mais havia compreendido, nem mesmo seus próprios filhos. A relação de Gabriel com André e Fernanda estava cada vez mais distante. Eles raramente o visitavam, e quando o faziam, as conversas sempre acabavam em discussões sobre bens, heranças e a partilha da fortuna. Nenhum dos dois parecia genuinamente preocupado com a saúde do pai, e sim com o que aconteceria com o dinheiro depois que ele partisse. Gabriel sempre soube disso, mas evitou confrontá-los. Até o dia em que tudo mudou. André e Fernanda chegaram juntos à propriedade numa tarde de domingo, um dia que normalmente seria dedicado a um almoço em família. No entanto, o clima estava longe de ser acolhedor. André, como de costume, foi direto ao ponto, mal trocando cumprimentos antes de fazer a pergunta que estava na ponta de sua língua desde o início da visita. Pai, a gente precisa conversar sobre o testamento. Gabriel, que estava sentado no sofá da sala principal, não tirava os olhos do jornal que fingia ler. Ele sabia que essa conversa viria mais cedo ou mais tarde, mas ainda assim, a frieza com que o filho tratava o assunto o atingiu como um golpe. Eu já disse que isso não é assunto para se discutir agora, André, respondeu Gabriel, tentando manter a calma. Fernanda, sempre a mais astuta, tentou intervir de maneira mais suave. Pai, a gente só quer garantir que tudo esteja em ordem. A gente sabe que você não está mais com a mesma saúde de antes. Não queremos que outras pessoas se aproveitem de você nesse momento. Gabriel entendeu o que ela queria dizer. Outras pessoas, no caso, era uma clara referência a Lia. Desde que uma enfermeira começou a passar mais tempo com Gabriel, os filhos tiveram que começar a questionar seus interesses. Eles não viam a dedicação específica de Lia, apenas uma mulher que, na visão distorcida deles, estava ali para garantir sua parte na herança. Estou perfeitamente consciente do que estou fazendo, disse Gabriel, agora com um tom mais firme. E vou lhes dizer uma coisa, o testamento não é da conta de vocês. Vocês terão o que merecem. Mas essa obsessão pelo dinheiro está acabando com qualquer laço que ainda nos resta. André, impaciente, disse, você está deixando que essa mulher o manipule, pai. Não percebe? Ela só está interessada no seu dinheiro. A raiva nas palavras do filho fez Gabriel tremer por dentro, mas ele se manteve firme. Vocês dois só veem dinheiro. Isso é tudo o que importa para vocês, não é? Se eu soubesse que seria assim, teria educado vocês de maneira diferente. As palavras de Gabriel ecoaram na sala, deixando um silêncio pesado no ar. Fernanda sem saber como reagir, enquanto André se afastava frustrado. Eu já tomei minha decisão. O testamento será alterado conforme minhas vontades. E vocês terão de aceitar isso, finalizou Gabriel, virando-se e saindo da sala, encerrando a conversa. Com o passar das semanas, Lia vivencia a crescente angústia de Gabriel. Ele não falava muito sobre sua condição, preferindo manter conversas centradas em assuntos triviais ou em lembranças do passado. Mas ela sabia que algo estava pesando no coração dele. Uma tarde, enquanto servia chá na varanda da mansão, Gabriel finalmente cortou o silêncio. Lia, há algo que você precisa saber, começou ele, sua voz mais fraca do que o habitual. Eu não tenho muito tempo. O médico disse que meus dias estão contados. Lia, embora eu já tenha notado que a saúde de Gabriel estava se deteriorando rapidamente. Ela percebia a fadiga constante, falta de apetite e longas noites sem dormir, mas ouvir as palavras de Gabriel foi um choque. Mesmo acostumada a lidar com pacientes terminais, Gabriel tinha se tornado mais um amigo do que um paciente. Eu sinto muito, Gabriel, respondeu ela gentilmente, sentando-se ao lado dele. Você não precisa passar por isso sozinho, eu estou aqui. Gabriel, com um sorriso triste que carregava décadas de histórias, disse, você já faz muito por mim, Lia, e é por isso que quero te contar algo mais. Ele fez uma pausa, olhando para os jardins exuberantes que se estendiam diante deles. Decidi mudar meu testamento. Meus filhos? Bem, acho que você já viu o tipo de pessoas que eles se tornaram.
Eu os criei com amor e recursos, dei tudo o que podia, mas tudo o que vejo agora é ganância e frieza. Lia ouviu atentamente, sabendo que aquele era um momento de grande importância para Gabriel. Ele havia confiado nela mais do que em qualquer outra pessoa nos últimos meses, e essa era a prova final. Estou destinando a maior parte da minha fortuna para instituições de caridade. Quero que meu dinheiro faça algo bom no mundo, algo que eu talvez não tenha feito o suficiente em vida. E claro, estou deixando uma parte para você. Lia ficou visivelmente surpresa. Para mim, Gabriel, eu não preciso de dinheiro. Estou aqui porque você merece cuidado e respeito, não por qualquer recompensa. Gabriel balançou a cabeça. Eu sei disso, Lia, mas você foi a única pessoa que se importou de verdade comigo nesses últimos meses. Quero que você aceite isso como um agradecimento por tudo que fez. Embora hesitante, Lia viu a sinceridade no olhar de Gabriel. Ele não estava tentando comprar sua lealdade. Ele simplesmente queria expressar sua gratidão de uma forma que ela entendesse. Após um momento de reflexão, ela assentiu, tocando levemente a mão dele. Eu aceito, Gabriel, mas saiba que o dinheiro nunca foi o motivo para eu estar aqui. Gabriel parecia aliviado. Finalmente, depois de anos vivendo sob a sombra da ganância de seus filhos, ele encontrou alguém que o enxergava além de sua fortuna. Os dias que se seguiram foram de paz aparente. Gabriel continuou a ajustar os detalhes finais de seu testamento com a ajuda de seu advogado, enquanto Lia permaneceu ao seu lado, como sempre, prestando cuidados e sendo sua confidente. No entanto, André e Fernanda não tardaram a perceber que algo estava acontecendo. As visitas do advogado de Gabriel tornaram-se mais frequentes, e a mudança no comportamento do pai os deixou inquietos. Ele estava mais fechado, mais decidido em não compartilhar detalhes financeiros com eles. Isso acendeu um alerta em ambos, que passaram a visitar a mansão com mais frequência, embora suas intenções fossem óbvias. André, impaciente e calculista, foi o primeiro a sugerir que algo estava errado. Ele observou como Lia e Gabriel conversavam com proximidade, como ela parecia ser mais do que uma simples enfermeira. Seu ciúme e paranoia cresceram, e ele começou a compartilhar suas suspeitas com Fernanda. Ela está manipulando o pai. Ele nunca foi tão secreto sobre o testamento, disse André durante uma ligação com Fernanda. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que ela roube o que é nosso. Fernanda, embora mais reservada em suas abordagens, concordava com o irmão. Ela sempre foi mais astuta, preferindo usar suas habilidades emocionais para se aproximar do pai de forma sutil. Ela sabia que Gabriel valorizava o amor de família, ou pelo menos o que restava dele, e planejava usar os filhos como forma de pressioná-lo emocionalmente. Precisamos ser cuidadosos, respondeu Fernanda. Eu vou levar os netos na próxima vez que for visitá-lo. Ele sempre se amolece com eles. Vamos descobrir o que está acontecendo e impedir que essa mulher tome o que é nosso por direito. As visitas começaram a se intensificar. Cada vez mais, os filhos apareciam na mansão com desculpas, fingindo preocupação, quando na verdade estavam ávidos por qualquer informação que revelasse o que Gabriel planejava fazer com a herança. Gabriel, no entanto, permanece imperturbável. Ele sabia o que estava em jogo, e a proximidade dos filhos só confirmou as suas suspeitas. Eventualmente, Fernanda conseguiu uma oportunidade para sondar o advogado de Gabriel. Durante uma de suas visitas, ela conseguiu esbarrar acidentalmente no advogado, fingindo curiosidade e preocupação com a saúde do pai. Através de conversas veladas, ela descobriu que algo havia mudado no testamento, embora o advogado fosse cuidadoso em não revelar os detalhes. Isso foi suficiente para que Fernanda e André tomassem uma decisão. Confrontariam Gabriel diretamente. O dia da confrontação foi tenso. Eles chegaram à mansão juntos, e Gabriel imediatamente soube que aquela visita não seria apenas social. Lia também sentiu o clima tenso no ar, e por isso preferiu se afastar para dar espaço à família. Fernanda foi a primeira a falar. Pai, precisamos conversar sobre algo muito importante, disse, tentando manter um tom controlado. Sabemos que você passou por momentos difíceis e estamos preocupados com algumas decisões que você pode tomar.
Gabriel, sentado em sua cadeira de couro no escritório, suavemente direcionou o olhar para os filhos. E que decisões seriam essas? André foi mais direto. Sabemos que você mudou o testamento, pai. Queremos entender o porquê. Depois de tudo o que fizemos por você, por que deixar grande parte de nossa herança para a caridade? E para essa mulher? O tom de André não tinha nenhum traço de afeição, apenas frieza e cobrança. Gabriel suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim, o machucava ver os filhos agitados como verdadeiros estranhos. Você nunca se importou realmente comigo, André, disse Gabriel, sua voz carregada de tristeza. Eu percebi isso há muito tempo. Todo o amor que eu dei a vocês foi substituído pela ganância. Por isso, sim, eu mudei o testamento. E essa decisão não é negociável. Fernanda tentou interferir com sua abordagem mais emocional. Pai, isso não é justo. Nós somos seus filhos, sua família. Você não pode simplesmente nos privar do que nos pertence. Gabriel, mantendo a calma, respondeu. Vocês têm direito à parte da herança, e manterei o que é justo. Mas eu decidi que o meu dinheiro pode fazer muito mais bem para o mundo do que servir de combustível para a ganância de vocês. André, furioso, disse, você está cometendo um erro. Se você não reverter essa decisão, nós contestaremos o testamento. E vamos ganhar. Gabriel olhou para o filho com pesar. Você já perdeu, André. Não o dinheiro, mas a única coisa que realmente deveria importar. O meu respeito. O confronto terminou em um silêncio pesado. André e Fernanda saíram da mansão com a certeza de que não conseguiriam mudar a mente do pai. Mas isso só fortaleceu a determinação deles de encontrar uma forma de cancelar as alterações do testamento. Depois do confronto tenso com os filhos, Gabriel sabia que a batalha estava apenas começando. André e Fernanda não desistiriam tão facilmente. No entanto, ele não se deixaria abalar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se no controle de sua vida, tomando decisões que refletiam sua própria vontade, sem ceder às pressões externas. O tempo estava passando e a saúde de Gabriel piorava progressivamente. As dores tornavam-se constantes, e Lia passava cada vez mais tempo cuidando dele. A ligação entre os dois se aprofundava. Lia não era apenas uma enfermeira. Ela era a amiga que Gabriel precisava em seus momentos mais solitários. Ela o escutava, compartilhava pequenas alegrias e aliviava o fardo emocional que ele carregava. Certa manhã, enquanto o sol brilhava timidamente através das janelas da mansão, Gabriel chamou seu advogado para uma reunião final. Ele sabia que os filhos tentariam contestar o testamento e queria garantir que suas vontades fossem cumpridas sem margem para erros. O advogado, experiente e leal a Gabriel há décadas, compreendeu a gravidade da situação e trouxe toda a documentação necessária para fortalecer legalmente suas últimas vontades. Sr. Gabriel, com os documentos que estamos finalizando, será praticamente impossível para seus filhos contestarem o testamento. Todas as cláusulas foram revisadas e os médicos atestaram sua plena capacidade mental. Se houver qualquer contestação, será rapidamente rejeitada pelos tribunais, garantiu o advogado com um tom firme e profissional. Gabriel concordou satisfeito, mas sem se sentir triunfante. Ele não estava buscando vencer uma batalha contra os filhos, mas sim deixar um legado que refletisse seus verdadeiros valores. Ele sabia que, no fundo, nada traria a proximidade e o carinho que sempre desejou com André e Fernanda. Essa realidade o entristecia, mas já não havia mais o que fazer. Após a reunião, Gabriel sentiu uma tranquilidade tomar conta de si. Ele havia feito o possível para garantir que seu dinheiro fosse usado para causas nobres e que as pessoas que realmente se importassem com ele fossem recompensadas de acordo. Com Lia ao seu lado, ele sentiu que tinha feito uma escolha certa. Enquanto Gabriel ajustava suas últimas vontades, André e Fernanda não ficaram parados. Eles se reuniram com advogados, consultores financeiros e até mesmo psicólogos, tentando encontrar uma brecha que lhes permitisse reverter a situação. Sabiam que o tempo estava se esgotando, e a cada dia que passava, ficavam mais desesperados. Fernanda, em particular, tentou usar a aproximação emocional como última cartada. Voltou à mansão, várias vezes com os filhos,
tentando sensibilizar o pai com a presença dos netos, trazendo presentes e oferecendo ajuda que nunca havia sido oferecida antes. Gabriel, no entanto, percebeu claramente qual era a real intenção de Fernanda. Ele sabia que a atenção e o carinho oferecido por Fernanda não eram genuínos, mas apenas mais uma estratégia para se aproximar da herança. Certo dia, durante uma visita, Fernanda tentou mais uma vez. "Pai", disse ela, enquanto os netos brincavam no jardim, "eu sei que temos nossas diferenças, mas estou realmente preocupada com você. Não quero que você se sinta sozinho. Podemos cuidar de você, estar mais presentes. Você não precisa passar por isso só com essa enfermeira." Gabriel, sentado na varanda, observava os netos com um sorriso suave. "Fernanda", respondeu ele, calmamente, "eu agradeço por suas visitas, mas não se engane. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que você e seu irmão querem, e não vai funcionar." Fernanda fingiu surpresa. "Pai, como pode pensar isso de nós? Nós somos sua família." "Vocês são minha família, sim. E é por isso que estou tão decepcionado", disse Gabriel com um suspiro pesado. "Eu queria que vocês tivessem aprendido o valor das coisas além do dinheiro. Mas agora vejo que o dinheiro é tudo o que importa para vocês. Não estou sozinho, Fernanda. Tenho Lia, que tem sido mais do que apenas uma enfermeira. Ela tem sido uma amiga, alguém que se importa comigo de verdade, e não com o que eu posso dar." Fernanda não sabia o que responder. O desprezo na voz de Gabriel foi um golpe que ela não esperava. E naquele momento, ficou claro que seu pai não mudaria de ideia. Ela saiu da mansão irritada e ligou para o André, informando que todas as tentativas falharam. André, por sua vez, tomou uma atitude mais agressiva. Decidiu iniciar uma ação judicial para questionar a sanidade de Gabriel, alegando que o pai estava sendo manipulado por Lia e não estava em condições de tomar decisões complexas. Reuniu advogados e entrou com o processo, aguardando a reversão do testamento antes da morte do pai. A ação judicial, no entanto, não foi bem sucedida. Como o advogado de Gabriel havia previsto, todos os documentos estavam em ordem, e os exames médicos confirmaram que Gabriel estava plenamente consciente de suas ações. O juiz rapidamente rejeitou o caso, e André e Fernanda foram ridicularizados publicamente pela tentativa de contestar a vontade do próprio pai. A mídia, sabendo da fortuna de Gabriel e do comportamento dos filhos, começou a cobrir o caso. A opinião pública rapidamente se voltou contra André e Fernanda, qualificando-os como herdeiros mimados e gananciosos, mostrando a falta de respeito pela vontade do próprio pai. A confiança deles foi destruída, e ambos enfrentaram críticas de vários colegas e conhecidos. Gabriel percebeu a tentativa de contestação, mas ao invés de sentir raiva, sentiu pena. Seus filhos, a quem ele havia dado tanto, não aprenderam nada sobre valores como dignidade, respeito e compaixão. Ele sabia que, de certa forma, também era responsável pelo boato de que suas vidas haviam sido tomadas, mas já não havia tempo para arrependimentos. Lia, que soube da situação, permaneceu firme ao lado de Gabriel. Ela não permitiu que os ataques de André e Fernanda abalassem e continuou a cuidar de Gabriel com a mesma dedicação de sempre. Nos últimos meses, o corpo de Gabriel começou a ceder à doença. Ele agora passa a maior parte do tempo na cama, com Lia ao seu lado, administrando os medicamentos e garantindo que ele esteja confortável. Gabriel, apesar do sofrimento físico, parecia estar em paz. Ele sabia que sua morte seria próxima, mas aceitaria isso com dignidade. Certa noite, Gabriel pediu para que Lia ficasse com ele, pois sentia que o fim estava próximo. "Eu não tenho mais medo", disse ele, com um sorriso fraco. "Passei muito tempo preocupado com o que viria depois, mas agora estou em paz." "Você me ajudou a encontrar essa paz, Lia." Lia, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Gabriel. "Você não está sozinho, Gabriel. Eu estarei aqui até o fim, como prometi." Naquela noite, enquanto Lia estava ao seu lado, Gabriel fechou os olhos pela última vez. Ele partiu de forma serena, rodeado de silêncio, mas com a certeza de que havia tomado as decisões certas. Após a morte de Gabriel, o testamento foi lido oficialmente, e sua vontade foi cumprida sem maiores obstáculos. A maior parte de sua fortuna foi destinada para as instituições de caridade que ele escolheu.
apoiando causas que ele acreditava que poderia fazer a diferença no mundo. Lia, que recebeu sua parte, optou por usar o dinheiro de forma responsável, ajudando outras pessoas da mesma forma que Gabriel havia ensinado a ela. André e Fernanda, humilhados pela exposição pública de sua tentativa de anular o testamento, também receberam suas partes de herança, mas já não tinham o respeito de seus círculos sociais. Eles aprenderam, tarde demais, que o dinheiro não comprava o amor ou o respeito de ninguém. Lia, por sua vez, seguiu em frente com sua vida, mas nunca se esqueceu de Gabriel. Ele a ensinou sobre a importância da compaixão, da dignidade e de como as conexões humanas podem transformar até os momentos mais sombrios em algo significativo. Ela continuou a trabalhar como enfermeira, levando consigo os ensinamentos e o legado de Gabriel. No fim, Gabriel não deixou apenas um legado financeiro, mas uma lição para todos que o conheceram. O que realmente importa na vida não é o que acumulamos, mas as marcas que deixam nos corações das pessoas que amamos. E assim chegamos ao final desse episódio. Inscreva-se no canal, ative as notificações de novos episódios e deixe o seu like. E se você deseja assistir mais episódios como esse, clique na nossa playlist.